Já são 4 jogos e 3 goleadas desde que Renato Gaúcho assumiu o time do Flamengo. Então já acho que é necessário a gente falar um pouco e discutir um pouco sobre o trabalho e sobre o treinador Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, o que ele está fazendo com esse time do Flamengo. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreve no canal e puxa a vinheta. Salve, salve família, começando aqui mais um resenha do JP, eu sou o João e bora falar de Renato Gaúcho, mas antes quero pedir o seu like, sua inscrição e também que você divulgue, por favor, para seus amigos esse vídeo, que eu tenho certeza que eles vão gostar, vão deixar o like, vão se inscrever e também vão divulgar, porque por favor, isso me dá muita moral, é importante eu ter esse retorno, até porque vocês veem aí que de vez em quando tem vídeo, de vez em quando não, e para eu estar sempre trazendo vídeo, eu preciso muito desse retorno para estar sempre motivado e sabendo que vocês estão curtindo o conteúdo que eu tô trazendo, beleza? Mas dito isso, bora falar do Renato Portaluppi, né, que começou aí como treinador do Flamengo e já tem excelentes números, são 100% de aproveitamento até o momento, e dos 4 jogos, 3 jogos são goleadas largas, né, grandes goleadas do time do Flamengo. Então eu já acho importante falar sobre qual a mágica que o Renato Gaúcho fez que mudou da água, né, do time horrível não, perdão, mas do time que estava se mostrando ruim do Flamengo, né, um time muito forte, mas que estava tendo atuações de um time ruim. Então foi da água para o vinho, que agora é de fato o que a gente espera, né, desse time do Flamengo. Eu acho que a primeira coisa importante destacar que o Renato Gaúcho fez foi consertar o que claramente estava errado, né? A torcida do Flamengo já sabia, a torcida dos outros times já sabiam, coisas que o Rogério Ceni tinha que mexer no time, coisas que claramente estavam erradas. Por exemplo, o Mateuzinho estava jogando muita bola e não tinha espaço por causa do Isla, enfim, uma série de coisas que estavam claramente erradas no time do Flamengo, que todo mundo já sabia, e o Rogério insistia em manter, persistia no erro e dava no que dava, né? Resultados ruins, enfim, até que ocorreu a demissão. Mas o Renato chega e já muda isso de cara, porque estava na cara de todo mundo mesmo, e só de ajeitar o time, colocar os melhores jogadores para jogar e fazer o feijão com arroz, já faz esse time do Flamengo favorito, candidato aí a todos os títulos. Então a primeira coisa que o Renato fez foi isso, feijão com arroz. Vamos fazer o que está certo aqui nesse time do Flamengo. Aí depois disso vem o que eu acho que é de fato o diferencial do Renato Gaúcho. Porque se fosse só o feijão com arroz, óbvio que o Flamengo já ia melhorar para o que estava antes. Mas tem o fator Renato Gaúcho também, que a gente tem que dar o mérito e entender o quão grande é a pessoa e o treinador Renato Gaúcho que chega agora ao Flamengo, né? O Renato Gaúcho sempre foi muito famoso por recuperar os jogadores, né? Um cara que consegue trazer jogadores de volta, jogadores que ninguém acredita mais, e consegue recuperar o futebol desses caras. É uma das formas que o Renato tem. Eu não sei se de fato isso acontece em todos os casos, mas eu sei que de fato já aconteceu muitas vezes. E esse time do Flamengo, ninguém precisava ser recuperado no sentido, não, esse cara acabou, esse cara aí já se foi o tempo dele. Não, óbvio que não. Mas todos os jogadores, sem exceção do time do Flamengo, estavam precisando de recuperar a confiança. Isso é claro, você vem de um time de 2019 que ganha tudo, todo mundo te taxa como o melhor jogador do Brasil, como o melhor elenco do Brasil. Aí você vai para 2020, cai o nível, mas beleza, você ainda é campeão. Aí você entra em 2021 com o Rogério Ceni, um técnico que de fato eu considero um insucesso no Flamengo, apesar do título brasileiro. Para mim foi muito mais em prol do time do que do Rogério em si. Aí você pega o Rogério Ceni e começa um ano muito mal, com várias derrotas, pressão da torcida, você fica desacreditado. Os jogadores do Flamengo estavam desacreditados. Além dos jogadores que chegaram depois, por exemplo, o Michael não pegou aquele ano de 2019, então já havia uma pressão maior ainda da torcida em cima do Michael, porque o Michael nunca chegou a mostrar nada no time do Flamengo. Eu, inclusive, já cheguei a criticar o Michael em um vídeo que eu falei depois da derrota do Flamengo para o Galo. Eu falei que o Michael não tinha capacidade para ser jogador do Flamengo. Não sei se tem ainda, tem que mostrar mais. Mas de qualquer forma, o Renato Gaúcho já chega no Flamengo recuperando a confiança desses jogadores. Michael tá jogando muito agora. O próprio Bruno Henrique, que é um craque, mas estava há algum tempo sem conseguir mostrar o grande futebol que ele tem. É só chegar o Renato Gaúcho que o Bruno Henrique já está num outro nível, né? Como ele mesmo fala, em outro patamar do futebol. Então, assim, eu acho a figura Renato Gaúcho
foi muito importante para recuperar esses caras. O time do Flamengo é um dos melhores, se não o melhor time do Brasil, mas estava sem confiança, estava desacreditado. Era um time que estava ali com a torcida em cima, muita pressão, não sabia se o time de fato iria um dia voltar a render o que a gente já viu, o que a gente acredita que pode render, e o Renato foi a figura, foi o cara importante para recuperar isso. Não sei se vai conseguir manter, lógico, eu estou falando em cima de 4 jogos, né, como treinador, mas eu acho que já está muito claro que ele foi sim muito importante para recuperar essa essência, essa confiança do time do Flamengo, né? Eu acho muito interessante a gente olhar em cima da carreira, principalmente os últimos anos do Renato Gaúcho no Grêmio. Foram 4 ou 5 anos de Grêmio, muito tempo de Grêmio, e a gente vê um Grêmio com o Renato Gaúcho que em todos os anos, sem exceção, brigou por título, seja alguma Copa, ou então seja ficando ali no G4 do Campeonato Brasileiro, mas sem exceção, todos os anos o Grêmio esteve figurando entre os melhores times do país. Mas se a gente olhar de fato os times que o Renato Gaúcho tinha na mão, não eram times excepcionais. Diria que muitas vezes eram times medianos até para ruins. Lógico que o Renato já teve times bons também, por exemplo, o de 2017 que ganhou a Libertadores, mas ainda assim era um bom time, mas a gente não apostaria que ganharia a Libertadores. Se a gente olhasse o time como um todo e até ver onde que os caras estão hoje, né, os destaques daquele time, a gente não acreditaria que era um time campeão da Libertadores. Então, o Renato sempre fez mais do que os times que ele tinha no Grêmio podiam entregar. É lógico que a gente tem que reconhecer também que os times que ele tinha no Grêmio tinham o dedo dele também. Ele dava o palpite em quem contratar, ele falava, não, traz esse cara, não sei o quê. Então ele também tem sua parcela de culpa por nem sempre ter o melhor time. Mas de qualquer forma, ele nunca tinha a verba para contratar, ele nunca tinha o respaldo para montar um grande time com o Grêmio, e mesmo assim foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores e manteve um time sempre competitivo. A prova é que agora que ele saiu, o Grêmio não consegue se estruturar, tem o Douglas Costa, tem o Rafinha, mas está lá brigando contra a zona do rebaixamento do Brasileirão. O Renato conseguiu fazer times que nem sempre eram bons do Grêmio parecerem muito bons. Se a gente olha para os times do Grêmio de 2018, 2019, a gente fala, pô, esse time é muito bom. E na realidade, se a gente olhar peça por peça, não, pelo menos na minha opinião, não é um time tão bom, é um time mediano para ruim, mas que o Renato Gaúcho conseguiu fazer brigar por grandes coisas. O próprio Renato, quando estava no Grêmio, falou, pô, se você me der um time de 200 milhões, um time aí que com peças para brigar por tudo, aí sim você pode me cobrar um futebol vistoso, goleadas. Hoje, com esse time do Grêmio, eu tô fazendo isso, eu tô conseguindo os resultados e estamos aí fazendo bonito há um tempo já no futebol brasileiro. E a prova é agora no Flamengo, lógico, são só 4 jogos, mas agora ele tem um time vistoso, um time caro, um time com craques e tá fazendo por onde? São 4 jogos, 4 vitórias e 3 goleadas, né? 2 por 5. Então, assim, queria falar isso, queria registrar a minha opinião sobre o Renato Gaúcho. Eu acho que já era importante comentar isso aqui. É um cara que está de fato cumprindo com a palavra dele, chegou, pegou um dos melhores elencos do Brasil e está conseguindo recuperar e mostrar que esse time do Flamengo é de fato candidato e favorito aí a todos os títulos, né? Agora o Flamengo já consegue se ganhar os jogos a menos, encostar ali no Galo e no Palmeiras, e de fato vai ser ponto a ponto, rodada a rodada, a grande briga do Campeonato Brasileiro. E também na Libertadores, o Renato Gaúcho já classificou o Flamengo para as quartas de final, tem tudo para chegar na final. E também na Copa do Brasil o Flamengo também tem aí grandes possibilidades de ir avançando. Então essa é a minha opinião. Eu acho que o Renato Gaúcho vai sim dar um jeito no time do Flamengo, vai melhorar muito, o Flamengo vai voltar de fato a mostrar a força dos grandes craques, do grande elenco que tem. E eu acho que o Renato Gaúcho vai ser o grande responsável por isso, mas eu quero saber também a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você acha que é cedo demais para falar igual eu tô falando, para afirmar aí que o Renato Gaúcho pode ser esse cara, ou se você acha que ele é de fato esse cara. É isso, um abraço para todos, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos para me dar essa moral, beleza? Um abraço e fui!